Desde a década de 40, antigos alunos de várias faculdades fundaram associações em agradecimento e apoio à Universidade do Brasil. Em 1999, foi criado o Conselho de Minerva, que hoje está aberto a todas as universidades do Brasil e a todos aqueles que acreditam que educação é condição predisponente para o desenvolvimento de um país e o bem-estar do seu povo. Você vai ver uma pessoa que acredita na educação e fez dela a base para a realização de todos os seus sonhos. Se você também acredita na educação, se você tem sede de saber, junte-se a nós. O Brasil tem sede de saber. Professor Eduardo Portela, o senhor nasceu em Salvador e desenvolveu seus estudos no Recife, onde conheceu Gilberto Freire, que prefaciou seu primeiro livro. Qual a influência de Gilberto Freire na sua obra? Olha, eu pertenço àquela geração de baianos que estudava direito no Recife. E, consequentemente, eu me desloquei para estudar direito na faculdade, na velha e tradicional Faculdade de Direito do Recife. E aí comecei a publicar os meus primeiros artigos sob o patrocínio do poeta Mauro Mota e conheci Gilberto. Ficamos bons amigos. A influência específica dele em mim no início foi, primeiro, o texto dele, a qualidade da linguagem dele, que sendo um cientista social era também alguém capaz de escrever um texto de qualidade literária. E depois, a compreensão dele do Brasil como um país mestiço, como um país plurirracial, me tocava muito. De maneira que com esses dois dados, o lado do escritor e mais o lado do pensador do Brasil plural, nós nos tornamos amigos. O senhor segue para fazer aperfeiçoamento em Madrid. Por que a escolha de Madrid? Olha, eu sempre fui muito influenciado pelos espanhóis. E na minha época de Madrid ainda consegui pegar Ortega y Gasset, o grande pensador espanhol, e a literatura espanhola sempre me fascinou, desde os clássicos, desde o século de ouro, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, e toda essa gente, e também a literatura contemporânea me tocava muito. De maneira que houve, além do meu lado paterno, que é um lado também de origem espanhola, mas houve, sobretudo, a atração por algumas figuras ibéricas radicais, ou seja, enraizadas na velha península. Com 23 anos, o senhor foi assistente do gabinete civil de Juscelino Kubitschek. Que lembrança o senhor guarda do período Kubitschek? Olha, é uma lembrança a mais positiva possível. Esse é um grande momento da história brasileira, não apenas pela compreensão dele do desenvolvimento, não apenas pelo compromisso dele com a democracia. Ele chegou de uma vitória da democracia sob as forças do golpe, da exceção, do autoritarismo, mas, sobretudo, também o que Juscelino criou foi um clima de confiança no Brasil. Todo mundo acreditava. Foi o período da Bossa Nova, do cinema novo. Ele mesmo era um homem extremamente tolerante. Ele teve nos primeiros meses 2 tentativas de golpe, Aragaça e Jacareacanga. Ele debelou, mas anistiou em seguida, de maneira que ele não guardava nenhuma cólera específica, nenhum ressentimento. Era alguém, como se diz, de bem com a vida. Com 28 anos, o senhor chefiou o gabinete da Secretaria-Geral de Educação e Cultura do Estado da Guanabara. O que era então feito no campo da cultura? Olha, isso foi um esforço, primeiro, no sentido de manter o Rio de Janeiro como capital cultural, já que estava havendo a modificação para Brasília.
E nós entendíamos que o Rio de Janeiro tinha que continuar sendo um grande polo cultural, como é no caso Nova York, sem que ela seja a capital dos Estados Unidos, de maneira que este esforço na Secretaria, com Celso Cunha, com 7 câmaras, foi um esforço no sentido de preservar um conjunto de valores e tomar algumas iniciativas que fortalecessem essa condição de capital cultural do Estado. Na década de 60, seu livro África, Colonos e Cúmplices foi proibido em Portugal. O que mais desagradou as autoridades portuguesas da época? Esse era um livro a favor da independência dos povos africanos, e especificamente dos povos de língua portuguesa. Angola, Moçambique, Guiné, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim, todos aqueles países que foram vítimas, de certo modo, do colonialismo português, porque o colonialismo lá não produziu efeitos. Basta dizer que a primeira universidade em Angola só surgiu depois do processo de descolonização. Mas foi alguma coisa de muito sério. E eu denunciava tudo isso, não só denunciava a parte portuguesa, mas a brasileira, que eu achava que o Brasil ficava com um discurso retórico e sentimental, que no fundo era cúmplice do colonialismo. Por isso que eu chamei a África Colonos e Cúmplices. E evidentemente o governo de Salazar não poderia gostar de um livro desse tipo. Em 64, o senhor assume a regência da disciplina Cultura Brasileira, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, atual UFRJ, substituindo Alceu Amoroso Lima. O senhor teve problemas com o regime de então? Olha, primeiro eu queria só fazer uma ligeira retificação. Eu não substituí o Alceu Amoroso Lima, eu sucedi, porque Alceu Amoroso Lima é realmente insubstituível. Eu não acredito que ninguém possa substituir Alceu. Nós continuamos sentindo falta dele. Agora, é evidentemente uma disciplina dessa, que é uma disciplina de crítica do processo cultural brasileiro, do processo de tomada de consciência do Brasil, com as posições que eu tenho, não poderia agradar um regime de exceção, um regime totalitário. E os problemas existiam, mas com o tempo nós fomos aprendendo, desenvolvendo pequenas estratégias de convivência com o arbítrio. O senhor funda na UFRJ, nos anos 60, a disciplina Ciência da Literatura. Qual a importância dessa disciplina? Olha, essa disciplina era uma disciplina de natureza teórica que dava embasamento crítico às demais disciplinas, de maneira que em toda a universidade contemporânea da Europa, dos Estados Unidos, existe essa disciplina. E aqui nós fundamos, sobretudo, a Fran Coutinho, que era o diretor da faculdade, que foi um grande batalhador nessa faixa. Nós fundamos e eu tive a honra de dar essa disciplina. Também na década de 60, o senhor fundou o Colégio do Brasil. O que é o Colégio do Brasil? O Colégio do Brasil é a consciência de que dentro das estruturas institucionais, governamentais, a sua margem de liberdade, de movimento é reduzida. De maneira que ele teve um exemplo muito ambicioso, que é o Collège de France, que também nasceu desse período, o Colégio de México, que foi fundado pelos republicanos espanhóis, e o nosso, bem mais modesto, ainda existe na Rua H. Coutinho 59, nós reunimos um grupo de intelectuais e começamos a dar curso e a desdobrar projetos de pesquisa. Recentemente eu fiz 2 convênios com a Unesco, um para a instalação da Cátedra Unesco de Economia Mundial e o outro de Cidade e Meio Ambiente. Então essas cátedras desdobram estudos. Agora mesmo nós estamos assinando um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com isso se pode desenvolver uma ação reflexiva, um esforço de repensar questões fundamentais do Brasil, que talvez numa instituição oficial, pelas injunções de promoção, de composição de quadros, políticas governamentais, políticas de unidade, às vezes a gente não tem a chance de fazer um trabalho com um nível crítico maior. O senhor é fundador da editora Tempo Brasileiro.
Por que a editora Tempo Brasileiro incomodou a ponto de ser alvo de uma bomba em 1968? Olha, a editora nasceu da revista Tempo Brasileiro. Em 1962, nós fundamos a revista Tempo Brasileiro, que existe até hoje, é trimestral, está com 43 anos. E, nesta ocasião, nós começamos a publicar livros e passaram a chamar-se Edições Tempo Brasileiro, que era, de certo modo, uma decorrência da revista. E, neste momento, lá pelos idos de 68, nós publicamos um livro do Herbert Marcuse, ou seja, Dialética e Consciência Histórica. E isso, Marcuse estava no auge, era um dos gurus do movimento estudantil de 68, e nos identificaram como alguém muito perigoso. Esse perigo nós não tínhamos constatado, nem imaginávamos, nem pretendíamos, mas era muito a moda da época, esses rótulos, essas etiquetas. Um dia de manhã, eu estava na minha casa às 5 horas da manhã, gripado, e fui lá, chamado dizendo que tinham derrubado a fachada. E estava toda a imprensa lá, e eu dei uma entrevista responsabilizando intelectualmente pelo crime alguns intelectuais de ultradireita, e fiquei bom da gripe depois da entrevista. Conversando com um amigo meu, ele virou e disse assim: olha, a raiva é ótimo para a gripe. De maneira que eu cheguei, dei a entrevista e voltei bom. O senhor afirma que o preconceito confunde participação com engajamento. Patrulhamento é preconceito? Patrulhamento é hiperpreconceito, é um exercício contundente do preconceito, é um desrespeito ao outro. Nós só somos democratas se formos capazes de respeitar o diferente da gente. Se a gente não é capaz de conviver com a diferença, a democracia pode ruir, pode vir abaixo.